Olha, Tiago Melo já está no estúdio, o repórter em ação, e para mostrar a entrevista com o Serafim. O Serafim, namorado da Sara Castro, morta no domingo. Primeira informação que o Serafim passou à polícia é que ela teria se suicidado. Os exames derrubaram a versão e o Serafim passou a ser investigado pela polícia. E você conversou com ele com exclusividade, Tiago Melo. Conversei, Amadeu, e dele sai uma nova versão. Ele disse que flagrou a namorada com a arma na mão, tentou evitar que ela fizesse alguma bobagem e aí terminou saindo um tiro acidental que levou a adolescente à morte. Exclusivo, Tiago Melo, repórter em ação. José Serafim Araújo foi à delegacia acompanhado do advogado. O jovem de 23 anos é investigado sob suspeita de matar a namorada, Sara Jaqueline de Araújo Castro, na última sexta-feira. A morte aconteceu no apartamento dele, no bairro Marquês. A primeira versão apresentada à polícia era que ela havia se suicidado enquanto ele tomava banho. Com exclusividade, José conversou com nossa equipe. A versão dele é de tiro acidental. Cheguei em casa junto com ela, quando eu entrei pro banheiro eu vi um gatilhado. Quando eu fui ver, ela estava com a arma na mão, porque eu não fui tirar a arma, ela disparou. Ela chegou a cair, eu desemborquei ela disse que não tinha sido minha culpa, que ia ficar tudo bem, chamei o SAMU, fiquei esperando o resultado, uns 45 minutos mais ou menos. Aí depois eu saí. Queria acompanhar, não deixaram por causa dos familiares dela. As declarações do investigado contradizem a perícia. O laudo de local de morte violenta indica que no apartamento havia objetos espalhados, indícios de luta corporal antes da morte. O perito declarou também que a cena foi alterada e o corpo manipulado. Já o laudo de exame cadavérico mostra que o tiro que atingiu o queixo de Sara foi dado a uma distância de pelo menos 1 metro. Não haveria, portanto, como a arma estar na mão dela. Deve ter sido algum erro. Eu acredito que seja. Porque falaram muita coisa e nada disso aconteceu. Num perfil de rede social, Serafim aparece exibindo pelo menos 3 armas diferentes. Ele assume a propriedade do revólver que matou a namorada. Eu trabalhava fazendo entrega, depositando dinheiro, viajando muito. Aí já tinham tentado me assaltar e eu peguei e comprei ela. Mas nunca portei ela na cintura, sempre deixava em casa. O suspeito também explicou por que ligou primeiro para o patrão antes de acionar o SAMU. Porque eu não sabia para quem ligar. Eu liguei para ele ligou para o SAMU e vieram junto. Mesmo estando na delegacia, Serafim não foi apresentado formalmente à autoridade policial. No dia do fato, eu fui constituído pelo senhor José Serafim e ele sempre fez o compromisso de que ia se apresentar perante a autoridade policial. Este advogado, já constituído, ligou para a autoridade policial e disse que queria apresentá-lo. Por quê? Porque ele nega, ele afirma que foi um acidente, ele afirma que ela estava brincando com arma de fogo, algo desse tipo, que eu só vou prestar maiores esclarecimentos após as declarações dele perante a autoridade policial, e que este advogado sempre manteve o contato com a autoridade policial no sentido de apresentar o acusado. A apresentação do investigado está marcada para essa quinta-feira. Essa apresentação, que se diz espontânea, ela é intempestiva, ela é de qualquer coisa. E nós, outra coisa, nós já tínhamos agendado com esse advogado para amanhã às 11 horas, visto que o hoje constituinte dele não é objeto de direito, e sim sujeito de investigação. Lá existiu um crime, lá nós não provamos a materialidade de um crime não, nós provamos a existência de um crime, e que foi praticado de forma que eu não vou adentrar, para não atrapalhar as investigações, porque lá, além desse crime de homicídio, outras coisas estão surgindo, outras informações. E aí nós estamos em busca da verdade real. Nós já esclarecemos que a moça foi morta, ela foi vítima de um crime de homicídio. A Delegacia de Homicídios está adotando todos os procedimentos necessários sobre o caso antes de entregar a condução ao núcleo de feminicídio. Tiago Melo, algumas dúvidas que ficaram na minha cabeça ao assistir a sua reportagem exclusiva. Primeiro, que outras informações são essas que fala o delegado Barreto? A polícia ainda não revela, Amadeu, mas coloca que já tem muitas informações acerca
do investigado e das pessoas que o cercavam e sobre o relacionamento pode, dos dois. inclusive, abrir investigações paralelas a partir desse caso. É tudo que a gente sabe. E sobre o relacionamento dos dois também como estava, exatamente. a partir de depoimento de testemunha. E de familiares que já foram conviviam, enfim. Exatamente. Conviviam com o casal. Eles namoravam, na verdade, há 3 meses, Amadeu. Pouco tempo. Pouco tempo. No entanto, ela já frequentava a casa dele, inclusive um familiar relatou à nossa equipe que no final de semana anterior ao crime, que a polícia considera agora como um crime, então vamos tratar assim, né? No final de semana anterior, ela deixou de visitar alguns familiares para ficar com ele. Então já existia uma relação muito próxima. Sobre a fala do Serafim, há 2 situações que eu quero que você me esclareça. Primeiro, ele disse aí que logo que aconteceu, logo que ele informou a polícia que era suicídio. E agora ele mudou que foi um acidente. Se foi um acidente, por que ele disse que tinha sido suicídio? Pois é, a versão inicial que a polícia teve acesso foi essa, né? Que ele teria declarado, né, as pessoas que ele teve contato primeiro, logo após o fato ocorrido, que ele estaria tomando banho e que escutou um disparo e quando voltou a moça estava no chão. Né? Aí agora ele dá essa versão de acidente, de que ele estava no banheiro e não tomando banho. Ele disse detalhadamente, na entrevista, num trecho que não entrou na reportagem, que ele escutou ela engatilhando a arma e aí saiu para ver do que se tratava. Nesse momento percebeu que a moça... A arma dele. Percebeu que a moça estava com a arma na mão, tentou intervir, nesse momento ocorreu um tiro acidental. Porém, vale ressaltar que o laudo feito, o laudo de exame cadavérico aponta que o tiro partiu de uma distância superior a 1 metro. Então, se foi acidente, o disparo não foi dela. Não teria condições de ela, a uma distância de 1 metro, ter disparado contra si. Então, é uma contradição que a polícia está investigando. Outra contradiçãozinha aí da fala dele com o que a polícia já divulgou. Ele disse aí que, quando aconteceu o acidente, ele imediatamente, a primeira providência que ele fez foi ligar para o SAMU. Mas a polícia disse que antes de ligar para o SAMU, ele ligou para o chefe dele. É isso? E na mesma entrevista, após ele dar essa declaração, eu questionei, ele voltou atrás e disse, não, na verdade eu liguei para ele, porque eu estava numa situação, não sabia a quem ligar, a quem recorrer, e terminei ligando para ele primeiro. O chefe dele foi encontrado lá e foi quem conversou com os policiais. E um outro detalhe que ele colocou, também na entrevista, está gravado aqui. Ele disse que foi orientado por servidores do SAMU a deixar o local, a deixar a cena da morte. E aí eu perguntei, você tem certeza que você foi orientado por um servidor que prestava socorro? Ele disse que sim. Disseram que se eu ficasse, rapaz, é melhor você sair, porque se chegar familiares dela, você pode sofrer as consequências. Enfim, é a versão dele, está gravado aqui em entrevista à TV Cidade Verde. E nós vamos, inclusive, disponibilizar no cidadeverde.com a íntegra dessa entrevista exclusiva do Tiago com José Serafim, que agora é investigado como suspeito da morte da namorada. Exatamente. Que a polícia já definiu que foi um homicídio. Foi a linha de investigação é de assassinato. Obrigado, Thiago Melo, repórter em ação. Parabéns mais uma vez. Boa tarde a todos.